Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 137. O Serviço de Meteorologia prevê que um voo transcontinental de 4.350 km vai durar 50 minutos a mais se o avião estiver voando para oeste do que se o avião estiver voando para leste. A velocidade do avião em relação ao ar é 966 km por hora e a direção prevista para a corrente de jato em todo o percurso é de oeste para leste. Qual é a velocidade prevista para a corrente de jato? Para ilustrar o problema, vamos supor que a viagem ocorra entre a Europa e a América do Norte, viajando sobre o Oceano Atlântico. O vetor velocidade da corrente de jato tem sentido para leste. Supondo que as velocidades do avião e da corrente de jato são constantes, podemos utilizar a expressão do movimento uniforme que nos dá a distância percorrida em função da velocidade e do tempo de viagem. D é igual a V vezes T. Resolvendo essa expressão para T, ela se torna T é igual a D sobre V. Quando o avião viaja da América do Norte para a Europa, como sua velocidade tem mesmo sentido da velocidade da corrente de jato, a velocidade resultante será a soma dessas duas velocidades. Então, a velocidade de ida vai ser a velocidade VA do avião mais a velocidade VJ da corrente de jato. O tempo da viagem foi, o tempo de ida vai ser D dividido por VA mais VJ. Na viagem de volta, da Europa para a América do Norte, o vetor velocidade do avião será contrário ao vetor velocidade da corrente de jato e a velocidade resultante será a subtração dessas velocidades. Então, a velocidade de volta vai ser VA menos VJ. A distância percorrida é a mesma e o tempo da viagem foi T de volta, vai ser D dividido por VA menos VJ. Obviamente que o tempo de volta será maior do que o tempo de ida, uma vez que na volta o avião voará contra a corrente de jato. O problema diz que essa diferença de tempo é de 50 minutos. Como as velocidades estão em km por hora, vamos expressar este valor em horas. Então, 50 minutos a gente vai multiplicar por 1 hora dividido por 60 minutos, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu posso cancelar os minutos e o resultado vai estar em horas. Dá para cancelar um dos zeros aí, então isso dá 5/6 da hora. A diferença entre os tempos terá este valor. Então, o tempo de volta menos o tempo de ida tem que ser igual a 5/6. Então, D sobre VA menos VJ menos D sobre VA mais VJ tem que ser igual a 5/6. Como temos D nos dois primeiros termos, podemos colocar em evidência. Então, fica D vezes 1 sobre VA menos VJ menos 1 sobre VA mais VJ é igual a 5/6. Tirando o mínimo múltiplo comum e dá VA menos VJ vezes VA mais VJ. Dividindo esse denominador comum pelo primeiro termo aí e multiplicando pelo termo de cima, dá VA mais VJ menos, fazendo a mesma coisa no outro termo, dá VA menos VJ. Isso é igual a 5/6. Então, D vezes VA mais VJ, o sinal negativo vai trocar o sinal de tudo, menos VA mais VJ, dividido por VA menos VJ, vezes VA mais VJ. Isso é igual a 5/6. Podemos cancelar o VA com menos VA e somar o VJ com VJ, então fica D vezes 2VJ dividido por. E embaixo a gente tem um produto notável, o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro termo, VA ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo, VJ ao quadrado, é igual a 5/6. Multiplicando o D aí, fica 2DVJ sobre VA ao quadrado menos VJ ao quadrado é igual a 5/6. Fazendo a multiplicação cruzada, fica 5VA ao quadrado menos 5VJ ao quadrado é igual a 6 vezes 2, que dá 12DVJ. Passando todos os termos para a esquerda, menos 5VJ ao quadrado, menos 12 vezes D vezes VJ,
mais 5VA ao quadrado é igual a zero. Trocando os sinais de todos os termos, 5VJ ao quadrado mais 12 vezes D vezes VJ menos 5VA ao quadrado é igual a zero. Substituindo pelas medidas informadas no problema, fica 5VJ ao quadrado mais 12 vezes o D, que é 4.350, vezes VJ, menos 5 vezes o VA ao quadrado, 966 elevado ao quadrado é igual a zero. Que dá 5VJ ao quadrado mais 52.200 VJ, menos 4.665.780 é igual a zero. Como a medida mais precisa informada tem 4 algarismos significativos e a menos precisa tem 3, para facilitar, vamos escrever os coeficientes com no máximo 5 algarismos significativos e na notação científica. No final a gente faz o arredondamento. Fazendo isso, ele se torna 5VJ ao quadrado mais 5,22 vezes 10 elevado a 4. Eu andei com a vírgula 4 casas para a esquerda e multipliquei por 10 elevado a 4 vezes VJ, menos 4,6658 vezes 10 elevado a 6. Agora eu andei com a vírgula 6 casas para a esquerda e multipliquei por 10 elevado a 6 é igual a zero. Como se trata de uma equação do segundo grau, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolvê-la. Então, o delta vai ser o b ao quadrado, 5,22 vezes 10 elevado a quarta elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é menos 4,6658 vezes 10 elevado a 6. Que dá 27,248 vezes 10 elevado a 8, mais 93,316 vezes 10 elevado a 6. Para somar essas duas parcelas, precisamos que elas multipliquem a mesma potência de 10. Então, eu vou reescrever como 27,248 vezes 10 elevado a 8, mais 0,93316 vezes 10 elevado a 8. Eu andei com a vírgula 2 casas para a esquerda e somei 2 ao expoente. Agora, as duas multiplicam a mesma potência e podemos somar os números. Então, dá 28,181 vezes 10 elevado a 8. O VJ vai ser menos B, menos 5,22 vezes 10 elevado a 4, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 28,181 vezes 10 elevado a 8, dividido por 2 vezes o A, 2 vezes 5. E dá menos 5,22 vezes 10 elevado a 4, mais ou menos, extraindo a raiz quadrada, aí dá 5,386 vezes 10 elevado a 4, dividido por 10, que é 2 vezes 5. Teremos duas soluções. O VJ' vai ser menos 5,22 vezes 10 elevado a 4, mais 5,386 vezes 10 elevado a 4 dividido por 10. Agora, as duas parcelas multiplicam a mesma potência, podemos somar os números. Então, dá 0,0886 vezes 10 elevado a 4 dividido por 10. Como está dividindo por 10, eu vou subtrair 1 do expoente do numerador. Então, dá 0,0886 vezes 10 elevado a 3. Esse 10 elevado a 3 vai fazer a vírgula dar 3 casas para a direita. Então, dá 88,6 km por hora. O VJ, duas linhas, vai ser menos 5,22 vezes 10 elevado a 4, menos 5,386 vezes 10 elevado a 4 dividido por 10. Que dá menos 10,529 vezes 10 elevado a 4 dividido por 10. Como está dividindo por 10, eu vou subtrair 1 do expoente do numerador. Então, fica menos 10,529 vezes 10 elevado a 3, que dá menos 10.529 km por hora. Obviamente que a segunda solução não pode ser considerada. Ela é maior que a velocidade do avião, o módulo dela. Então, a resposta final o VJ vai ser 88,6 km por hora.